E aí, se curaram da frustração de sábado? O Brasil estreou na Copa do Mundo e empatou com o Marrocos 1-1 e olha, ficou de bom tamanho para a seleção brasileira. Acho que não dá, e vinha pensando muito nisso nesses 2 dias, eu gravo esse vídeo na segunda-feira, que não tem nenhuma possibilidade de nós tentarmos compreender o que aconteceu se a gente não reconhecer, no meu entendimento, duas evidências que estão postas e que é necessário encará-las para que a gente tenha alguma possibilidade de não só compreender o que aconteceu, o que está acontecendo, em que momento nós estamos, mas principalmente para que a gente tenha alguma chance de buscar uma alternativa que não demore muito para acontecer também, porque, como já mencionamos anteriormente, estamos falando de um campeonato que é muito particular. É um campeonato que dura pouco mais de um mês, que tem 8 jogos, para quem chega à decisão, obviamente, e que desses 8 jogos, 5 deles são eliminatórios, ou seja, uma jornada muito ruim, né? Durante 1 hora ali do dia, pode definir a eliminação e interditar o sonho de vencer uma Copa do Mundo por mais 4 anos. Eu acho que esses dois reconhecimentos passam por, primeiro, entender que hoje a seleção de Marrocos, enquanto conjunto e até enquanto individualidade, é melhor, é superior à seleção brasileira. Tem melhores jogadores em quantidade e também em qualidade, e que, do ponto de vista da equipe, porque o futebol é um esporte coletivo, então não adianta, eu citava no vídeo passado a seleção de 2006, que tinha individualidades incríveis, mas enquanto conjunto não se provou e, portanto, foi eliminada por um time que também tinha boas individualidades, não melhores do que as do Brasil, mas que, como num conjunto foi mais bem sucedida, acabou passando, né? Então o futebol é um esporte coletivo e é importante dar este senso a essas individualidades. E Marrocos é melhor do que o Brasil também neste aspecto. E acho que um outro elemento necessário de se reconhecer, embora talvez a gente até estranhe, né, quando ouça coisas que saem da nossa própria boca, como isso que eu acabei de dizer, é que o trabalho do técnico Carlo Ancelotti é ruim. É ruim. Então, nós também falávamos anteriormente, muito provavelmente, ao final da sua carreira, ele será colocado, né, será posto com toda a justiça no rol dos maiores técnicos deste esporte, que nós chamamos de futebol, mas é a primeira experiência dele numa seleção brasileira, numa seleção, na realidade, é a primeira experiência dele numa Copa do Mundo, que tem todas essas características que nós já mencionamos, e ele tem pouco mais de um ano, né, à frente do time do Brasil, e portanto neste arranjo, né, de trabalho dentro do futebol, que é um arranjo completamente diferente, tem uma dinâmica, enfim, tem um sistema completamente distinto daquele que vigora nos clubes. Então a rotina é diferente, ele tem um plantel, e ele, como sempre foi um grande técnico, sempre pôde contar com os jogadores de múltiplas nacionalidades. O Real Madrid, por exemplo, é uma seleção do mundo, ela não é uma seleção brasileira apenas, uma seleção marroquina apenas, uma seleção espanhola apenas. Não, o Real Madrid tem condições de reunir os melhores jogadores do planeta, o que dá a ele também um material melhor com que se trabalhar, mas ele, com este material melhor, ele tem o dia a dia, né, enfim, dos treinamentos, ele num campeonato, até como a Champions League, que também é um campeonato eliminatório, mas é um campeonato de 14 jogos, não é um campeonato de 8 jogos, né? E, então nas ligas ele tem ainda um tempo maior para poder observar, fazer o diagnóstico, fazer as mudanças que ele julgar necessárias. No caso da seleção, ainda mais no ambiente de Copa do Mundo, isso não é possível. Então talvez ele também esteja encontrando uma certa dificuldade nesse aspecto, porque nós estamos falando de um trabalho de um ano, enquanto num clube isso daria a ele
Na Europa, né, menos jogos, talvez ali algo em torno de 60, talvez até um pouquinho menos, dependendo da liga, talvez um pouquinho mais, né? Se for na França são menos jogos, na Espanha também, mas na Inglaterra são mais jogos, né? Mas enfim, não vai sair ali de uma média de algo em torno de 60 jogos. No futebol brasileiro seria um pouco mais. Na seleção brasileira, neste intervalo de um ano, ele fez contra Marrocos a 13ª partida. Então são pouquíssimos jogos e a possibilidade dele ir fazendo testes e de encontrar soluções num trabalho que é de um ano até chegar à Copa do Mundo, de fato, são muito limitadas. Por isso, nós falávamos também da importância de se fazer um ciclo completo. Então, dele ter assumido a seleção brasileira, ou o técnico que chegasse à Copa do Mundo, de ter feito um trabalho desde o início de 2023, já que a Copa do Mundo passada foi em dezembro, né, entre novembro e dezembro, para que tivesse aí 3 anos e meio de um trabalho, e aí em 3 anos e meio, num conjunto ali de, sei lá, talvez os 50 jogos, né, que eu falava que numa rotina de clube europeu você consegue em um ano, em 3 anos e meio seria possível ter feito todos os testes necessários, tanto do ponto de vista de jogadores, como do ponto de vista de esquema tático, de estratégia, de movimentos, né, de associações dos jogadores. Mas isso, né, do ponto de vista da seleção brasileira, é um ciclo perdido. Há quem diga, inclusive, que esta Copa do Mundo ela sirva de preparação, né, para o próximo ciclo, que aí, como o contrato dele já está renovado, ele teria condições, de repente, de apresentar algo melhor na Copa de 2030. Então, eu acho que são duas coisas que nós não podemos fingir que não estão acontecendo e que é necessário reconhecê-las para que a gente tente, para que a gente vislumbre alternativas que possam nos tirar deste lugar em que nós nos encontramos, né? Então, assim, do ponto de vista do time, tanto como individualidades como coletivo, o Brasil foi muito mal, né? Os 30 primeiros minutos não se aproveita nada. Então o Brasil ele teve participações individuais muito ruins, né? Eu cito aqui algumas delas, estou falando muito ruins, não estou falando nem de ruins, né? Ibañez, Casemiro, Paquetá e Igor Thiago, né? Foram muito mal. Ali talvez num segundo escalão os zagueiros, né, porque o gol de Marrocos é numa enfiada muito boa do Brahim Dias, né, que é um jogador do Real Madrid, para o Saibari, né, o atacante, de modo que ali houve talvez uma falha coletiva, né, dos dois zagueiros, mas que também estavam muito desprotegidos, porque o time estava demais desorganizado, e do goleiro que hesitou, né? Então talvez o Alisson, por não estar em ritmo de jogo, ter ficado muito tempo contundido, né? Ele volta a jogar depois de algum tempo contra o Egito. Mas ele hesita, porque ou ele vai interceptar a bola fora da área e precisa ir para rachar a bola, ou ele tem que ficar dentro da área, podendo até fechar o ângulo do atacante, mas num espaço em que, ao finalizar, ele tenha condições de usar as mãos. Então ele ficou fora da área, sem a possibilidade de usar as mãos, mas ele também ficou fora da área sem ter encurtado suficientemente o espaço para evitar a finalização do centroavante, né? O Rafinha também teve uma participação muito discreta, mas também é meio que normal, né, do Rafinha na seleção brasileira. E o Vinícius Júnior tirou ali um coelho da cartola quando o Brasil vinha muito mal, quer dizer, o Brasil achou o gol na individualidade dele, né, numa jogada em que ele vai até a linha de fundo, traz a bola para dentro e tem uma finalização muito boa. Também, no mais, não fez grandes coisas, o Brasil, né, foi mal como jogo coletivo, e aí é difícil também a gente cobrar, né, alguma individualidade de fazer um bom jogo. O Ancelotti, e aí eu já começo, né, a falar das questões do técnico, ele começa com um time que eu imaginava que pudesse entrar, talvez eu só achava que em vez do Igor Thiago fosse entrar o Matheus Cunha. Eu dei aqui até uma prévia daquilo que eu achava que ele ia fazer, porque aquilo que eu gostaria que ele fizesse, eu sabia que ele não ia fazer, que era jogar com 2 atacantes.
mas ele entra com praticamente os mesmos jogadores que eu imaginava, só que ele entra no esquema tático que, pelos amistosos contra Panamá e contra Egito, a gente acreditava que ele tinha aposentado, que era o esquema do 4-2-4. Quer dizer, mas mesmo entrando com o Paquetá no lugar do Luiz Henrique, o Paquetá fez o papel do Luiz Henrique. E aí aqui, eu tenho um filho de 9 meses, meu filho tem um brinquedo que é uma caixinha, e dentro da caixinha a gente guarda formas geométricas. E a tampa tem as 6 formas geométricas do jogo, né? Justamente para que você coloque dentro da caixinha a peça geométrica passando pela tampa. Então você tem o círculo, tem o quadrado, tem o triângulo, tem uma estrela com as pontas mais pontiagudas, tem a estrela com as extremidades mais arredondadas, de modo que se você tentar colocar dentro da caixa o círculo pelo quadrado, não vai entrar, né? O triângulo pelo círculo não vai entrar. Então eu compreendo, ainda mais com o curto tempo que ele teve de treinamento e a Copa do Mundo sendo um campeonato rápido, é que você tem que fazer o básico, né? Então a bolinha na bolinha, o quadrado no quadrado, o triângulo no triângulo. E quando você pega o Paquetá para fazer a função de um atacante pelo lado de campo, e o Rafinha, que é lado de campo, e você traz para dentro, o Rafinha sendo brilhante, como o próprio Ancelotti já identificou, para atacar o espaço, mas se ele joga mais centralizado, ele não tem tanto espaço para atacar, me parece que, além do pouco tempo de treinamento e de preparo, você fere em cada jogador aquilo que ele tem de melhor. Então, quando tem a parada técnica ali dos 25 minutos para hidratação, ele, sem mudar nenhum jogador, ele reestabelece o 4-3-3 que vinha dando a impressão de ser a melhor formação. Então ele forma um trio de meio de campo com o Casemiro mais recuado, o Bruno Guimarães um pouco mais à frente de um lado e o Paquetá um pouco mais à frente de outro, e aí 3 atacantes. Então o Rafinha volta para a direita, o Vinícius continua na esquerda e o Igor Thiago fazendo o papel de centroavante. Aqui o Brasil melhora um pouco, né? Ele pelo menos consegue equilibrar um pouco o jogo e faz o seu gol, né? E quando ele faz o seu gol, as coisas meio que ficam equilibradas, mas não que a melhora do Brasil tenha sido substancial, não foi, né? O jogo passa a ser um jogo mais de disputa de intermediária a outra, digamos assim, né? Então o Marrocos passa a ter muito pouca chance, e esta é a dinâmica depois do segundo tempo. E o Brasil também ali com raras oportunidades também, né, chega ao gol a ponto da gente ter esperança que o Brasil pudesse vencer. E aí no final das contas, principalmente pelo que foi a tônica dos 30 primeiros minutos de jogo, que foi de uma hegemonia muito forte de Marrocos, o empate acabou sendo um bom resultado, né? O empate ficou de bom tamanho e meio que também se revela aquilo que nós falávamos na prévia, né? Quer dizer, o fato de que havia uma chance muito grande de haver um empate, eu só não esperava que o Brasil pudesse jogar tão mal, e que agora Brasil e Marrocos vão disputar a primeira posição no grupo a partir dos seus confrontos com Haiti e Escócia. Então quem ganhar por uma diferença mais larga de gols vai terminar em primeiro lugar no grupo, né? Embora neste momento a Escócia tenha 3 pontos, venceu um jogo muito travado com o Haiti poderia até ter empatado, né? O gol da Escócia foi também super contingencial, né? Quer dizer, uma bola mal chutada, desviada no meio do caminho, que acabou enganando o goleiro, né? Era um jogo que estava com cara de 0-0, e quando a Escócia fez 1-0, o Haiti teve até uma chance ou outra para empatar o jogo. Então a tendência é que Marrocos e Brasil vençam os seus jogos contra a Escócia e Haiti, os dois cheguem, né, a 7 pontos ao final da primeira fase, e aí eles vão disputar quem teve o maior saldo para saber quem ficou em primeiro ou quem ficou em segundo, né? O que vem adiante, né? Então o próximo jogo do Brasil, que é na sexta-feira, é contra a seleção do Haiti. Quer dizer, em qualquer circunstância a gente estaria pensando aqui de quanto será a goleada da seleção brasileira sobre o Haiti. Talvez a seleção brasileira até consiga golear, porque a seleção de Haiti, assim como a seleção da Escócia, é uma seleção muito fraca, mas diante do que o Brasil apresentou no último sábado, não dá para garantir, né? A gente começa a acreditar que o jogo pode ser
muito difícil, o que diz muito, aí eu volto ao início deste vídeo, sobre o estágio em que se encontra esta seleção brasileira, que não é também só na era Ancelotti, né? Quer dizer, é um estágio que a gente já vivencia há alguns anos, né? Quer dizer, os jogos barbadas deixaram de ser fáceis e passaram a ficar equilibrados. E aí, nos confrontos contra seleções importantes, o Brasil invariavelmente tem levado a pior, né? Então, a tendência é que o Brasil vença. Se vencer por mais gols, por uma margem maior, é importante na disputa com o Marrocos pela liderança do grupo, mas, né, como a primeira apresentação foi muito ruim, a gente é capaz de esperar qualquer coisa para o jogo contra o Haiti. Muito dificilmente o Neymar estará à disposição, né? Quer dizer, hoje o Brasil retoma os trabalhos depois do empate contra Marrocos, a ver, porque o prazo dado pelo médico Rodrigo Lasmar para o retorno, né, para a recuperação completa do Neymar é depois de amanhã, quarta-feira, e nós falávamos, né, quer dizer, se ele utilizar todo o tempo até quarta-feira, dificilmente ele vai estar em campo na sexta, mesmo que seja como reserva, porque uma coisa é o jogador estar liberado do departamento médico, outra coisa é ele estar em ritmo de jogo para, mesmo como um reserva, entrar ali aos 25, aos 20, aos 30 minutos para tentar fazer alguma coisa. Quando ele for liberado pelo médico, ele vai voltar ao trabalho de campo e ele precisa retomar o seu ritmo de jogo, uma vez que não entra em campo para treinamento, né, desde a contusão dele no jogo contra o Curitiba, e aqui nós já estamos falando de algo em torno de um mês, né? Então, se ele conseguir voltar ao gramado hoje, por exemplo, ele tem alguma chance de ser relacionado para sexta-feira, mas eu ainda acho que vai, de qualquer maneira, compor o banco de reservas. Se não conseguir voltar hoje, aí a probabilidade, se ele se recuperar ali até quarta-feira, que foi o prazo dado inicialmente pelo departamento médico, ele tem boa chance de estar, né, entre os relacionados para o jogo contra a Escócia, que é na outra quarta-feira, né? Então, vamos aguardar. Então, agora o Brasil vai enfrentar a seleção do Haiti, Marrocos enfrenta a Escócia, a tendência é que as duas vençam. O Brasil tem uma chance maior, porque a Escócia é um time melhor, pelo menos do ponto de vista defensivo, do que o Haiti. Então o Brasil tem condições de fazer um saldo que o coloque ao final da segunda rodada em primeiro lugar no grupo C. Depois do jogo contra o Haiti, talvez não na própria sexta-feira, né, já que o jogo é mais tarde, né, o jogo é às 8h30 horário de Mato Grosso, 9h30 horário de Brasília, mas aí no domingo, ou no sábado, melhor dizendo, a gente vem aqui com a análise de Brasil e Haiti. Até lá!